de conexões, ela torna a pessoa mais inteligente, ouvindo aquela música. E os louvores, eles têm, hoje em dia, já se estudou, os louvores, eles têm essa capacidade também. Tá? Então, uma mente sadia evita a depressão, melhora o humor e o pensamento. E é outra coisa, pisar na areia, colocar os pés na água do mar, caminhar na orla. Aí, ó, tá vendo, povo de Deus? Quando eu chamo vocês, tá vendo? Caminhar na orla, respirando este ar de maresia. Falei com o pastor Elias uma vez, né? Tem que... Olha, eu sempre comento. A maresia, esse ar do mar, ele é carregado de iodo, carregado de magnésio. Então, ele é bom para a frequência cardíaca. Quem está meio melancólico, mais deprimido, assim, hoje eu estou meio, né, assim, mais tristinho, vai para a beira da água, pisa na água do mar, descalço mesmo. A sola do pé tem uma absorção 100 vezes maior. Couro cabeludo, sola do pé, tem uma absorção maior do que na pele. Então, vá para a água do mar. Deixe magnésio entrar, iodo ser absorvido, porque aquilo ali vai melhorar o humor, vai tirar daquele estado, né? Claro que orando, jejuando, porque a oração e a meditação são realmente incríveis, já foi provado isso, mas procure caminhar, que é uma atividade física e que te faça, te estimule a voltar no dia seguinte. Vá caminhar na orla, vá respirar aquele ar cheio de iodo e magnésio. Os efeitos da oração no cérebro. Aumenta a resistência à dor, aumenta a resiliência, que você consegue se adaptar a situações, né, com mais tranquilidade, a situações não tão agradáveis. A oração também aumenta a reconstrução cerebral, a plasticidade, é como se estivesse reorganizando o seu cérebro de novo. E evita Alzheimer. Melhora a concentração e a atenção. Isso é uma área da neuro... Existe uma área agora, é nova, dentro da neurociência, que se chama neuroteologia. E esse estudo foi feito e descobriu exatamente, tem outros efeitos, tá? Botei os principais para vocês. Melhora a concentração e a atenção, aumenta a felicidade. É por isso que a oração nos dá aquele refrigério, né? Aquilo vem, é uma paz, né? Descansa mais do que o sono. Ela não substitui o sono, mas descansa mais a mente do que dormir. Orar descansa mais a mente. Neuroteologia. É uma área dentro da neurociência. Pastor Carlos, esse exercício foi bom, né? Adorei. Muito bom. Poxa, arrasou. Atividade física, outro pilar da saúde. Procure uma atividade que você goste, porque de preferência uma que você goste, porque você tem que ter hábito, criar rotina. Olha o que a gente falou de que começa agora, tá? Mas é rotina. Bem, eu estava até falando da questão da época da gravidez e eu não tinha... Olha que eu era da área de saúde, nutricionista, trabalhava em outra área, mais essa questão cerebral mesmo, mas a importância do que a gente passa para os filhos, não só pela gestação, mas nos hábitos, o que eles veem na mesa. Então, já se sabe que o que se assimila não é o que se ouve, é o que se vê. O visual, ele tem um poder de 70% da sua memória. Então, o que você capta no visual fica 70% melhor, mais guardado, vamos dizer assim, do que no restante. Então, procure uma atividade que você goste, que seja prazerosa. Pilates é maravilhoso. Se você gosta, Pilates é maravilhoso. Uma caminhada, sabe? Uma caminhadinha, assim, conversando com você mesma. Porque não precisa ter velocidade, não precisa, tem que ter constância. Então, se você for caminhar, mesmo que seja devagar, não importa. Tem que se movimentar, tá? Ih, pastor, acho que eu não terminei. Terminei? O outro? O senhor pode voltar lá, por favor? Amém. Amém, glória a Deus. Assim, o que eu ia dizer assim,
tem algumas atividades, você mas igual a irmã está falando do Pilates, tem gente que, eu não posso por causa disso. Então, vá alguma atividade que você possa fazer, mas que você também goste de fazer. Desculpa, pastor, pode mudar. Obrigada. Alimentação. Alimentação adequada. Alimentação adequada, principalmente na melhor idade, porque depois de uma certa idade, principalmente depois dos 40 anos, a gente fica com pouca acidez no estômago. A gente pensa que é uma gastrite, que estou com acidez demais, mas não é. É falta de acidez. Então, não é tudo que a gente pode comer que a gente faz a digestão. Aquilo fica conversando com a gente, sabe? Dá azia. Então, comer várias vezes ao dia, com pequenas quantidades, para aquelas quantidades serem absorvidas, para se fazer bem a digestão, né? E eu aconselho, que é muito fácil, prático, não tem contraindicação, é usar, quem tem problema digestivo, usar a espinheira santa, que você pode fazer em chá 2 vezes ao dia. Normalmente é uma colher de sopa para 500 ml da erva da espinheira santa. Ou comprar uma tinturinha e pingar 10 gotas num pouquinho de água. Tomar depois das refeições, das grandes refeições, almoço e jantar, para facilitar a digestão. Então, comer várias vezes ao dia para que esse aproveitamento de nutrientes seja melhor. E comer em pequenas quantidades para que você faça bem essa digestão. Pouco sal, mas não sem sal. Pouco sal e, de preferência, trocar o sal refinado, que não tem nada, só tem cloreto de sódio, pelo marinho, um integral, ou sal rosa, o que for melhor. Porque tem mais nutrientes. Tem 80 nutrientes ali que vão ser absorvidos, principalmente magnésio. Por isso que a água do mar é maravilhosa. Himalaia, o sal rosa do Himalaia, o sal cinza que tem sal marinho integral, Tem o de Mossoró, que ele tem um custo-benefício ótimo. Casa Pedro tem. Aqui tem supermercado Açaí. O açaí tem o supermercado. Zona Sul deve ter também, né? Zona Sul. E tem esse de Mossoró, que é maravilhoso, que é um sal integral, que na época que eu fiz o curso com o doutor Laí, tem muitos anos. Ele já indicava esse de Mossoró e agora já chegou aqui no Rio de Janeiro com um custo bem bom, tá? Não é caro como o sal rosa, não. Porque o sal rosa é marketing. E tomar cuidado que o sal rosa pode estar tingido. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. Ainda tem essa. Esse é o perigo dele. Esse sal rosa, esse sal integral de Mossoró, ele é bem confiável. E quase absolutamente é ótimo, né? Quase absolutamente nada de açúcar refinado. Vamos trocar pelo açúcar de coco, até demerara pode. Mascavo, açúcar de coco, até quem pode um pouco mais de frutose, açúcar de maçã, né? Que é o açúcar de maçã que tem, não pode exagerar por causa do fígado, porque frutose demais intoxica o fígado e dá gordura no fígado. Então, as pessoas acham que gordura no fígado é só de alimentação gordurosa, não é. É de açúcar. Colesterol alto. Oi? Sim, comer a fruta. Nada de ficar tomando suco, não. Doutor Laí falava isso, que se suco fosse bom, o liquidificador ia aparecer na árvore, né? E não é. Então, é mais ou menos isso. Isso que a irmã falou é espetacular. Nada de ficar se entupindo de suco. Suco vai intoxicando, inflamando, suco demais. Se você quer tomar um suco ou outro, não tem problema. A dica é, acrescenta uma fibra, coloca uma farinha de psyllium no suco, uma aveia, mas o ideal é comer mesmo a fruta com a fibra e tudo, tá? Retirar os alimentos que fazem... alimentos que você come e fica rotando. Sabe aquele alimento que fica conversando com você o dia todo? Isso aí significa que você é sensível, você não está fazendo a digestão, ele não saiu do teu estômago ainda, ele está conversando com você o dia todo. Então, observe qual alimento que você não digere, que você não está metabolizando direito. Porque ele, quando mal digerido, ele vira gordura.
e é armazenado pelo seu corpo em forma de gordura. Dá demais, dá gases e acumula principalmente na mulher nessa circunferência abdominal. Então, o que te faz? Outra coisa, muitos gases. Ter muitos gases, a flatulência, ela não é normal. Isso significa que está mal digerido algum alimento. Então, gases demais e ficar gases por cima, gases por baixo, pode contar que algum desses alimentos não estão sendo bem digeridos. E beber água. Não podemos esquecer a melhor idade. Crianças e depois de uma certa idade, a gente desidrata com muita facilidade. Não podemos esquecer de beber água, tá? Porque a gente, depois de uma certa idade, a gente não sente mais sede. Então, esse é o perigo, tá? Pastor Carlos, por favor, obrigada. Alimentos, então, quais são... eu coloquei, assim, vocês posso até repetir, mas assim, o básico. O que na melhor idade é essencial na alimentação? Não pode faltar. Né? A gente falou do sal, que o sal é integral. A gente falou que o açúcar... obrigada, irmã. E o açúcar, ele é altamente cancerígeno. Já se sabe que a maior causa de câncer é por conta de açúcar e fungos. Então, a gente tem que realmente limpar o corpo da gente. Alimentos ricos em cálcio. A gente precisa de cálcio, a gente precisa, depois de uma certa idade, vai dando osteoporose, começa a questão dos ossos ficarem mais frágeis, a gente vai perdendo músculo também, e isso está tudo relacionado, porque é o músculo que segura o osso. Então, a gente não pode... a gente tem que pensar numa boa alimentação, principalmente rica em proteína. Alimentos ricos em cálcio. Outra coisa. Cálcio, vamos ingerir pela alimentação. A gente faz suplementação, é maravilhoso. Mas se a gente puder consumir a maior parte do cálcio no alimento, é muito melhor do que ficar tomando suplementação. Tá? Porque nem todo o cálcio da suplementação ele é absorvido. Então, o ideal é a gente procurar colocar esses alimentos... isso. É exatamente isso. Ele vai se depositando nas artérias e vai enrijecendo. E da alimentação. Isso aí. Vai dar palestra para a gente. Ai, que maravilhoso! É exatamente isso. Eu não falei porque às vezes as pessoas estão tomando por receita médica, a indicação do médico, e vocês têm que fazer o que o médico está pedindo para vocês fazerem. Mas a intenção é que a gente precise de pouco cálcio na suplementação, porque, como a irmã falou, ele vai se depositando nas artérias, nas partes moles, né, principalmente perto do coração, e vai enrijecendo. Tá? Então, o melhor é na alimentação. Leite, iogurte, queijos em geral, semente de linhaça e de gergelim. Aí agora a gente vai para uma degustação. O que eu faço? O que eu posso... O que eu faço, irmã Aline? Me auxilia. Então, vamos fazer uma coisa? Eu vou pedir... Eu vou querer que vocês degustem. Ele está um pouquinho durinho, esse cookie, mas depois eu vou explicar para vocês o que é. Então, semente de linhaça de gergelim, nozes, acho que dá para todo mundo, né, pastor? Açafrão da terra maravilhoso. A gente vai falar, pode, pastor, poxa, que honra. Obrigada, pastor, mas eu posso servir também. O stevia é maravilhoso, a senhora pode usar tranquilamente, que ele é muito natural. Pode. O stevia é maravilhoso, pode usar. Se for, ele tem... Existe um adoçante chamado talmatina. Ele é um pouco mais caro hoje, mas agora já está sendo mais comercializado, porque já está... Normalmente ele é usado junto com a estévia, ele não deixa resíduo, aquele gosto residual. Então, pode fazer
bolo, tudo com a talmatina, grava isso, talmatina com estévia, tá? Mas o estévia é maravilhoso. Pode, isso, pode procurar, tá? Tem da Fim. Sim. Então, é porque provavelmente. A senhora costuma tomar outras coisas com leite? Então, pode ser. Então, duas coisas. Ou é do cacau, a senhora costuma consumir muito cacau? Então, pode ser do cacau, pode ser da gordura do chocolate, ou pode ser da quantidade de lactose, do açúcar que tem do leite no chocolate. Então, esse daí, alimentos ricos em cálcio, semente de linhaça e de gergelim. Esse cookie, ele é com cacau, açúcar de coco e óleo de semente de gergelim, de tahine. Ele é feito com tahine, que é aquela pasta de gergelim pura. E eu fiz para vocês verem que dá para a gente usar, porque ele é meio amarguinho, mas dá para a gente usar em uma preparação. Tá com medo? E aí ela é feito com gergelim. Que bom. Então, ele é uma forma de... É uma das formas, porque os veganos, eles não consomem carne, não consomem as fontes animais de cálcio, mas eles consomem a pasta de gergelim ou tahine em quantidade que a fonte de cálcio deles vem mais daí, tá? Por isso que ele tem um gostinho de amendoim, mas não é amendoim, é gergelim. Deixo. Não, fui eu que fiz, pastor. E então, nozes, amêndoas, amendoim, quem gosta e tem um hábito de uma pastinha de amendoim, se puder, pode, tudo dentro do que vocês podem. Uva passa, brócolis, sardinha sem pele, grão de bico. Grão de bico também é fantástico para... Tirando a pele, você pode tirar a pele e aí pode fazer quiche, pode fazer... Isso tem. A sardinha é uma das que mais tem ômega 3. A selga... sim, a sardinha... na brasa. Ia botar até uma foto na brasa. A selga e a abóbora cozida, tá? Porque eu ia falar, pode ser assada também, tá? Não só aquela cozida, mas pode ser assadinha, ela também tem cá. A sardinha? Não precisa. Ah, não. Não, na brasa, de preferência, grelhadinha, sem... Ô, pastor Carlos, por favor, obrigada. Saiu desconfigurado. Alimentos ricos em B12. Por que B12? Por que eu falei da B12? Porque essa questão da digestão no estômago, às vezes é falta de B12. Então, a gente vai repor para melhorar também essa questão da digestão. Alimentos, o bife bovino magro, bife de fígado, leite desnatado. O leite desnatado, ele tem muito mais cálcio, tá? Isso são umas pesquisas que saíram. O desnatado, o semidesnatado tem muito mais que o integral. Cálcio, tem mais cálcio. Também, o semidesnatado e o desnatado tem mais do que o integral. E coração de galinha, e também são ricos em B12. Coração de galinha cozido, tá? Ou na brasa. Queijo mussarela, atum, iogurte, ovos, frango e a levedura nutricional. Eu aconselho vocês, a levedura nutricional
eu botei, esse parece uma cúrcuma, mas é uma levedura. Ela tem, é um pozinho, parece um queijo ralado, mas ela é um pozinho que você coloca na sua alimentação e os veganos usam para fonte de B12. Tá? Então, para quem não pode ficar comendo muita gordura nem nada, pode usar a levedura, é assim que se compra, levedura. Abacate também pode. Não, o abacate não tem B12. Mas ele vai ter uma gordura boa, que aí pode ser um veículo. Eu não botei abacate aqui, porque nem todo mundo pode com abacate. Mas pode também. Mas ele não é rico em B12, não. Mas ele tem óleos que que vão facilitar, inclusive, a digestão. Pode virar, pastor Carlos, por favor. Alimentos para aumentar a imunidade. Frutas como laranja, tangerina, limão. Peixes, feijões, ovos, cenoura e cúrcuma. Tá? A cúrcuma está aí, açafrão da terra. Cúrcuma ou açafrão da terra. Açafrão é uma coisa, açafrão da terra é outra. Tá? Pode virar, por favor. Não, desculpa. Pode voltar, pastor Carlos. Desculpa. Eu fiz o... Eu tenho que lembrar aqui como é que eu fiz a pasta. Nossa, depois do Covid. Olha o esquecimento, olha o exercício cerebral. Açafrão da terra. Ah, sim. Açafrão da terra, ele é a cúrcuma, é aquela raizinha. O açafrão, ele é ele é caríssimo até, porque ele vem lá de fora. Açafrão da terra, a cúrcuma a gente encontra aqui. O outro açafrão é considerado pó de ouro lá fora. Na Espanha, vem do Oriente Médio. Tá? Aí ele é tipo uns tracinhos assim, não chega a ser um pozinho assim, não. Ele é como se fosse, sabe fiozinho quando está desencapado, aquele fio bem fininho? Ele é umas coisinhas assim douradas. Aquele é açafrão. E esse daqui, esse pozinho já é o açafrão da terra. Tá? Essa é a diferença, é porque eles têm a mesma cor. Mas, inclusive, lá fora, eles pegam açafrão, que é o açafrão puro, do Oriente Médio, e eles colocam numa água, deixam aquilo dissolver, e eles tomam como se fosse xarope, porque aquilo melhora a imunidade e também evita um monte de outras doenças. Não, o levedo de cerveja também é maravilhoso. O levedo de cerveja é rico em B12 também. O levedo de cerveja é maravilhoso para fonte de B12. Mas aquele que eu coloquei é uma outro tipo de levedura. Vende. Tem que pedir como levedura nutricional. E eles vão dar com alguns sabores. Eles têm de sabor de queijo, não é um sabor artificial ruim. É tudo natural, porque é para vegano e tudo. Mas tem vários sabores, até de bacon tem. Mas tem comprimido. Tem comprimido e dá para tomar o levedo de cerveja. O levedo de cerveja? Então, tinha... É porque tinha esse mito de que o levedo de cerveja engordava, né? E então, pode passar? Obrigada. Ô, pastor Carlos, comeu os alimentos aí que estavam na imagem? Será que na hora que eu salvei, será que eu apaguei alguma coisa? Bem, mas eu falo para vocês. Alimentos ricos em proteína. Melhor idade precisa ter um prato com uma quantidade maior de proteína do que o restante, porque já se perde músculo com muita facilidade. É assim,
deixou de comer uma refeição. Lembra da questão de comer várias vezes ao dia em pequenas quantidades? Deixou de comer, se preocupou, emagreceu, mas é perder músculo. E isso não pode acontecer. Depende, a proteína de soja é bom para algumas pessoas, para outras já não é tanto. Teria que ver direitinho, testar, mas assim, para quem se adapta bem, pode ficar com a proteína de soja, mas ela não é a maravilhosa não. A soja, a melhor forma de consumir soja, que é riquíssima em proteína, é tofu. Olha, eu Pastor, muito obrigada. Eu estou muito lisonjeada. Está servindo. Muito obrigada. Eu vou chegar nesse. Vão provando aí que eu vou. Então, a melhor forma de consumir soja é ela fermentada. É o tofu, porque senão ela tá. Esse leite que vem da soja pode vir de soja transgênica. Então, não aconselho. O melhor é leite de macadâmia, leite de aveia, leite de alpiste, que é o que mais tem proteína, leite de castanha de caju. É igual. Então, esse daí, eu vou chegar nessa área ainda, vocês já estão degustando. Esse daí é dessa... Está todo mundo antenado, estou gostando de ver. Que é esse da alimentos ricos em fibras. O que acontece? Esse esse fui eu. E não tem glúten, não tem lactose, não tem leite nenhum. E não tem, ele é totalmente, ele é vegano. Não tem leite, não tem farinha de trigo, e ele é rico em pectina, porque ele é feito com maçã. Então, o que acontece com a pectina? Ele está nesses cereais integrais e tem canela. Canela é bom, exatamente, tem canela. É maçã, canela e uma misturinha de farinha que vocês podem fazer com farinha de aveia, vocês podem fazer com farinha de arroz. Depois eu vou passar isso para vocês também. Olha, a canela, ela baixa a glicemia, mas para algumas pessoas ela estimula demais e a pressão pode aumentar. Assim como o gengibre. Tem pessoas que tem mania de, chega lá no consultório e fala, eu fiz um detox, eu faço todo dia detox com gengibre. Mas tem que ver se você pode usar gengibre, porque o gengibre é estimulante como a canela. Então, ele pode aumentar a pressão para algumas pessoas, tá? Deixar a pessoa mais agitada. Mas ele é bom para a glicemia, tá? Quem tem problema de açúcar alto no sangue, pode usar canela. Não sentindo nada, ficando bem, não tendo arritmia, pode usar. Então, alimentos ricos em proteína, tanto animal quanto vegetal, precisa ser ingerido em maior quantidade no seu prato. Então, assim, frango, carnes, aí dos vegetais, considerado grão de bico, cogumelos, tá? Então, é rico em proteína.